Muitíssimo boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Mococa. Gostaria de externar nossa gratidão a todos que participam presencialmente ou pelos canais oficiais desta Casa de Leis, com especificidade pela TV Câmara, canal 31.1. É com grande alegria que damos início a mais um dia de programação da Semana Jurídica, doutora Esther de Figueiredo Ferraz, promovida pela Câmara Municipal de Mococa por meio da Escola do Legislativo. Vale ressaltar que, ao final deste evento, será disponibilizado um QR Code para o registro de presença, cujo preenchimento será necessário para a emissão do certificado de participação. Gostaria de convidar o doutor Donato César de Almeida Teixeira, procurador jurídico da Câmara Municipal de Mococa, para compor a mesa conosco. O doutor Luiz Eugênio Escarpino Júnior, coordenador executivo do curso de Direito da UNAERP e palestrante desta noite, o qual já está à mesa aqui à minha esquerda. Gostaria de convidar também o presidente da casa, professor Cleiton Bloch. Gostaria de convidar também para compor a mesa conosco o doutor delegado Mauro Bassi. Gostaria de convidar também o Dr. Marcelo Esperandilo Felipe para compor a mesa conosco. Promotor de Justiça. Também nos dando a honra de participar da palestra ministrada pelo Dr. Luiz Eugênio Escarpino Júnior, o Dr. Dimas Ramalho, o qual é conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Neste momento, gostaria de fazer a justificativa da ausência de alguns vereadores. Justificativa de ausência na Semana Jurídica, doutora Esther de Figueiredo Ferraz. Senhor presidente, ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me deste expediente para justificar minha ausência na Semana Jurídica, doutora Esther de Figueiredo Ferraz, promovida pela Câmara Municipal de Mococa, por meio da Escola do Legislativo, doutor Tiago Ferraz de Siqueira, em razão de um compromisso previamente agendado na mesma data. Reconheço a importância da realização do evento, que reúne uma programação voltada ao conhecimento, à reflexão e ao debate sobre temas relevantes do universo jurídico
jurídico, destacando-se ainda a notória contribuição dos palestrantes convidados para a sociedade. Dessa forma, registro meus cumprimentos pela iniciativa e desejo sucesso na realização da programação. Vereadora Giovana Loyola, vereador Ivan Francisco e o vereador José Roberto Pereira Bob. Gostaria de agradecer também a presença da Ana Paula Souza Pires de Souza e também do Douglas Antônio de Jesus, o qual estarão corroborando conosco como intérprete de Libras nesta noite, abrilhantando o nosso evento. Neste momento, gostaria de convidar o professor Dr. Luiz Eugênio Escarpino Júnior para que possa assumir a tribuna. Dr. Aloísio Taliberti. Dr. Luiz Eugênio Escarpino Júnior, pesquisador pós-doutorado pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, é doutor em Direitos Coletivos e Cidadania pela UNAERP, é doutor em Cultura da Unidade pelo Instituto Universitário Sofia da Itália, atua como coordenador executivo do curso de Direito da UNAERP e desenvolve pesquisas nas áreas de inteligência artificial, desinformação, ética e direito eleitoral. Temas de grande relevância para os desafios contemporâneos e democracia da nossa sociedade. Neste momento, compartilhará conosco o tema Desinformação eleitoral ética e regulação da inteligência artificial. Conosco, Dr. Luiz Eugênio. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vice-presidente, vereador Paulo Michelin, excelentíssimo senhor presidente, professor Cleiton, excelentíssimo conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Dimas Ramalho, excelentíssimo senhor delegado de polícia, excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Marcelo, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente, autoridades que aqui estão presentes e todos os demais que nos assistem. É uma grata satisfação, cumprimento também os membros desse parlamento, servidores públicos que aqui trabalham e fazem esse momento acontecer junto com as autoridades representativas deste belo município. É uma grata satisfação estar aqui à presença dos senhores, no qual pretendo desenvolver algumas reflexões, longe de ter respostas, né, trouxe aqui o tema Desafios éticos e regulatórios sobre o uso da IA no direito brasileiro. É um tema que poderia render uma exposição bastante alongada, mas o tempo aqui me traz uma necessidade de condensar as reflexões e iniciar essas reflexões com os senhores e com as senhoras. Muitas das coisas que falarei certamente já é de conhecimento, outras tantas servirá para que nós aprofundemos um pouco mais de uma forma crítica com o qual o mundo está a evoluir. Bom, trago algumas notícias bombásticas do mundo da inteligência artificial. E aqui eu uso inteligência artificial, por exemplo, para me ajudar a montar as slides e até para traduzir algumas notícias. Esse site, Futurism, é em inglês, eu usei uma IA para converter ela em português e fez um belo trabalho. Esse senhorzinho aqui, Geoffrey Hinton, é apenas um cientista ganhador do Prêmio Nobel, e ele diz, e um dos que ajudou a criar a IA, a maneira com a qual nós conhecemos atualmente, ele diz que a criação vai gerar um desemprego em massa, e faz parte do capitalismo. A CNN Brasil trouxe uma notícia de que a IA deve afetar 40% dos empregos do mundo. Bom, é o cenário do caos. E, de um certo modo, aquelas pessoas diretamente envolvidas com essas tecnologias querem gerar esse frisson, ou como o pessoal gosta de dizer, uma palavra da moda, hype, esse momento, esse apogeu de que estamos vivendo algo transformador. E de fato estamos. Mas será que é para tanto? Será que a velocidade é essa? Será que tantos empregos assim deixarão de existir? Será que a partir do momento que nós tivermos uma superinteligência, aquela que superará
todas as capacidades de um ser humano desenvolver e processar informações de forma autônoma acontecer, nós seremos relegados a viver de bolsas cidadanias e eventos apoiados pelo Estado por conta de não existir local para nos empregarmos? Enfim, estamos vivendo esse atual cenário de coisas. Mas isso é um cenário apocalíptico do futuro. Prefiro ser um pouco mais conservador para trazer aquilo que nós estamos a experimentar e tentar, talvez, criar algum mecanismo no qual nós sejamos protagonistas deste processo e não apenas passageiros da agonia diante de tudo aquilo que está a acontecer. Pergunto, enquanto tememos que a IA nos torne obsoletos, a verdadeira questão é, a IA pode nos tornar mais essenciais, tornar a nós humanos mais essenciais. Enfim, poderia enchê-los com lições bastante alongadas. Trago aqui uma reflexão de um filósofo, e é interessante que, para estudar a inteligência artificial, me socorro a estudiosos da informática, da ciência da computação, da matemática, e também, principalmente, de filósofos, que vão tentar entender a origem e fazer as perguntas necessárias. Em tempos de tantas respostas, nós devemos saber procurar as origens e saber quais são as perguntas que nós devemos fazer. Nós já devemos, aqueles que praticam IA já sabem, os chatbots, que nós temos, se você não pergunta direito, a resposta não vem. E não é a primeira resposta que vem, que é aquela que nós devemos nos contentar. Mas não é apenas uma operação pouco refletida que estou aqui a incitá-los. Estou dizendo que nós estamos vivendo um momento transformativo e revolucionário. Não da IA, essencialmente, mas do mundo da revolução informacional, que vimos experimentando desde a popularização da internet, das redes sociais, e agora da IA como um novo movimento, dentro desse movimento que já vimos experimentando. Mas a história já nos trouxe outros movimentos, desde a revolução copernicana da astronomia, a revolução no qual trouxe o heliocentrismo, tirando a Terra como centro do universo e colocando o Sol como centro, pelo menos desse sistema solar que aqui estamos. Depois passamos pela revolução darwiniana, biológica, entendendo que o atual estado que nós estamos veio de uma evolução das espécies. Isso é importante para entender também a evolução que estamos a experimentar tecnológica. Depois passamos por uma revolução interna, freudiana, da psicologia, de entender os nossos mecanismos do raciocínio, do desenvolvimento do gerenciamento das nossas emoções, enfim. E estamos vivendo nesse momento transformativo da revolução informacional, algo que esse filósofo da informação, ele chama de infosfera. Não é um mundo digital, não é apenas um mundo online, não é um mundo offline, é um mundo on-life. A esfera digital é a parte da nossa esfera. E no Brasil, particularmente, tive um período na Itália, nós somos muito evoluídos. Hoje nós fazemos serviços no nosso celular de forma que nos tornamos cidadãos com o uso da internet e tornando como um bem indispensável à nossa cidadania. Quantos benefícios a movimentação financeira, econômica, social é feita no mundo digital. Não apenas para o nosso lazer, mas para a nossa própria existência. Isso já aconteceu e está cada vez mais evoluindo. Prefiro refletir que a inteligência artificial, porque não é nem inteligente nem artificial, e aqui é bom dizer, porque a inteligência, ela decorre da capacidade de você compreender o que você está a fazer, e não simplesmente replicar predições matemáticas a partir de algoritmos muito bem elaborados. E ela não é artificial porque um ser humano, ou um conjunto deles, quem arquitetou os sistemas que nós utilizamos. Portanto, isso que nós costumamos chamar de inteligência artificial, ou esses sistemas agênticos, esses sistemas informacionais que tendem a emular a inteligência humana ou a capacidade humana, eles devem servir para amplificar a nossa capacidade de processamento. Entendo como uma ferramenta, não como um ser. Mas há quem diga que a IA ela vai ser um agente
talvez até mesmo com uma personalidade jurídica, com CNPJ ou CNPJs. Se isso acontecer, então, vamos voltar a um cenário daqueles filmes que assistimos, nos quais robôs vão conviver conosco e talvez terão que ser reconhecidos seus direitos fundamentais, não humanos, robóticos ou equiparados aos seres humanos. Espero não chegar a assistir a esse momento. Espero que as máquinas ainda sirvam aos homens e não sejam tais como homens ou mais do que nós, humanos. De modo que a tecnologia não deve servir ao profissional ou aos profissionais, mas ele vai servir para automatizar algumas tarefas, vai facilitar a nossa vida e vai apoiar a nossa inteligência. Por exemplo, como tecnologias assistivas para pessoas com deficiência, por exemplo, com traduções automáticas, com perspectivas de servir como amparo para o nosso desenvolvimento, não para substituir, por exemplo, os nossos professores. Isso eu não acredito e não acho que nós devemos permitir que aconteça. Qual é a IA que nós não queremos? Ou pelo menos que eu não quero, tá? Eu estou colocando todos vocês no mesmo bolo do que o meu, esperando que vocês compartilhem com isso. Não quero que uma inteligência artificial julgue os meus processos. Embora tema que isso já esteja acontecendo em alguma medida. Não quero que a IA substitua os afetos humanos, os relacionamentos. Mas se vocês forem pesquisar, e talvez não tão longe assim, verão que as pessoas estão deixando de cultivar relacionamentos afetivo-amorosos, ou até mesmo sociais e de amizade, preferindo conversar com chatbots que validam as nossas opiniões. Isso é bastante preocupante enquanto fenômeno social. E está acontecendo, e eu acho que não é esse o movimento do qual nós devamos acreditar seja correto. Não gostaria que a IA compusesse músicas para mim, tampouco fizesse obras de arte, produzisse vídeos, substituísse a emoção dos atores e atrizes que tanto gostamos de assistir. Acho que a IA tem que ajudar que as pessoas sejam mais humanas e criativas. Mas já tem inteligência artificial que, por exemplo, compõe músicas, e muitas delas bem ranqueadas dentre as mais ouvidas nesses tocadores que nós costumamos ouvir. E trago aqui um caso recente, até judicial, em que um clube, para não pagar direitos do ECAD para os compositores de músicas, criou suas próprias músicas sintetizadas para burlar. E esse caso já está judicializado. Por quê? Ninguém compõe nada do zero. Para que a IA componha a música, ela foi treinada e certamente emulou alguma composição, uma série de notas de pessoas que se debruçaram sobre isso. Então, não quero ler livros de IA, não quero ver atores fictícios que pareçam humanos. Quero a imperfeição humana, e eu acho que é isso que ainda... Talvez seja... Eu acho que eu estou sendo um pouco romântico já. Mas, de todo modo, acho que a IA não deve servir para isso. E me preocupa, e deve nos preocupar também, que a IA substitua na clínica, nos atendimentos de saúde, na capacidade de nós não termos mais um atendimento humano, mas simplesmente um atendimento robotizado. Não quero dizer que a medicina não deva se servir da inteligência artificial, mas uma análise, alguém já deve ter brincado de médico com ChatGPT e jogado alguns sintomas e visto que sua condição de vida estava por findar, quando na verdade deveria ser uma enxaqueca derivada de um consumo excessivo de café, mas a IA preferiu dizer que você está com câncer terminal. Então, mas não quero dizer que não existam ferramentas que possam apoiar os médicos, mas a medicina como uma ciência e arte ainda é algo que compreendo deva ser império das relações humanas. E tem as que querem ser Deus, que se incorporam, e as que invadem outras IAs sem comandos específicos. Pessoas que estão tendo surtos psicológicos por conta de relações excessivas com inteligência artificial. Já é um problema de saúde pública da nossa vida, que nós temos que considerar.
E não só para criança não, viu gente? Pessoas idosas, pessoas de todas as idades também estão enfrentando isso porque não foram treinadas. Ninguém aqui é doutor em inteligência artificial. E quem for doutor em inteligência artificial vai ter que rasgar o seu título a cada 6 meses, porque as tecnologias ou as ferramentas mudam a cada momento. Não o modo de viver e pensar. Até porque quando fala em inteligência artificial, a gente fala nos anos 50, nas petições foram feitas em Turing e alguns seminários que foram trabalhados para emular a inteligência e melhorar a capacidade matemática das nossas relações. Mas as coisas, nós temos que ser honestos, elas se avolumaram quando a inteligência artificial ela sai do universo das grandes máquinas e ganha corpo do nosso celular. Isso vem desde 2022, cada vez mais acelerado, então está todo mundo muito assustado, não porque ela faz, porque não é tão estupendo assim, ajuda, mas por conta de tudo aquilo que a indústria que alimenta isso, busca incutir, uma velocidade talvez muito maior do que está gerando. Por exemplo, sabe aquele tanto de emprego que ia ser perdido? Muitas pessoas foram demitidas. E depois de 6 meses, viram que a IA ainda não estava pronta e as pessoas foram recontratadas e às vezes até com um custo mais elevado. Portanto, não é tão simples assim. É um processo que está acontecendo, mas é um processo. E como todo processo, devemos respeitar algumas etapas e entender essas etapas adequadas. Bom, trago alguns desafios da IA para a educação e no trabalho também. Rapidamente, vocês já viram que as IAs, elas para quererem nos chatbots, aqueles que a gente conversa, eles querem o tempo inteiro confirmar o que a gente fala e criam coisas que não existem. Alucinam, trazem imprecisões. Tenho certeza que o Dr. Dimas se depara com inúmeros acordos que nunca proferiu, ou com números de decisões das quais são referenciadas, que foram criadas, ou textos que são recriados. Um dia desses, emulava uma interação com uma IA para ajudar numa construção de um caso, e ela me trouxe uma súmula do Supremo. Ótimo, bacana. A súmula o número estava certo, o relator estava certo, mas o texto estava errado. O texto foi reescrito de uma outra forma. Porque é o seguinte, você digita em português, ela transmite para inglês, o inglês volta para o português volta para o inglês volta para o português. E dali as coisas vão se perdendo. Temos algumas IAs brasileiras, mas, enfim, ainda não é aquela que nós usamos. Tampouco são aquelas que quero crer que o Poder Judiciário, ou grande parte da advocacia e dos institutos educacionais estão a utilizar. Os sistemas que nós usamos hoje são, em grande parte, norte-americanos ou chineses. Pelo menos esses são aqueles que vêm ocupando a precedência das nossas relações. Temos problemas ligados a viés algoritmos. Por exemplo, uma IA não nasce do nada, ninguém é inteligente. Você é inteligente a partir de uma alimentação de dados. E os dados que você carrega têm a ver com quem treina. E quem treina tem uma visão de mundo. Tem uma quantidade de dados que tem acesso. Então, existem inúmeros episódios, por exemplo, de IAs que são utilizadas em câmeras de vigilância que acabam incidindo em graves discriminações e forçando uma predição policialesca da qual lugares que já têm maiores índices nunca deixarão de ter mais índices de criminalidade porque há um grande policiamento reforçado naquele lugar, de modo que as pessoas são tentadas a praticar mais crimes naquele ambiente porque de tanto monitoradas que o são. Não estou falando, isso é algo que estou referindo, por exemplo, a estudos que acontecem no Reino Unido, na Austrália, que são documentados com relação a tecnologias nesse sentido. E vejo muitos gestores públicos aplaudindo câmeras de monitoramento, biométrico, enfim, ok. Alguma coisa pode ajudar, mas a gente precisa ter um pouquinho de pudor sobre a maneira com a qual essas informações são trabalhadas e são refletidas com relação à maneira com a qual as pessoas que fazem políticas públicas estão a encarar. Bom, já falei de direitos autorais e propriedade intelectual, daqui a pouco não vai ter mais música, não vai ter mais autor de livro. Então, é isso que nós queremos? Como é que as pessoas vão sobreviver? Como é que nós vamos ter arte? Como é que nós vamos ter criação? Temos questões ligadas à proteção de dados. Tem pessoas que conversam com aquele aplicativo de IA norte-americano, que uma vez aquela conversa que ele achava que era privada, está sendo usada para a própria inteligência artificial se treinar.
E em algumas delas foram até aparecer naquele... Você colocava, sabe aquele site que você faz as buscas? Algumas dessas buscas apareciam conversas que pareciam privadas, e não eram privadas assim. Enfim, a gente não sabe como que as IAs geram as respostas, aquilo que a gente chama de caixa preta, enfim. E eu trago com uma reflexão muito importante para quem trabalha com educação e para todos nós que interagimos com IAs. Estudos vêm demonstrando que quanto mais a gente usa, mais a gente fica preguiçoso. A gente vai deixando de pensar, de refletir e achar que a gente sabe muito mais do que a gente verdadeiramente sabe. Porque as respostas aparecem muito críveis, mas não necessariamente elas são robustas. De repente a gente vai ler 2 parágrafos e acha que sabe alguma coisa de um assunto, quando na verdade deveríamos ter lido 3, 4 livros e talvez ter algumas dúvidas. E estudos, eu li um estudo essa semana, saiu na Folha de São Paulo, que pesquisou 22 mil estudantes chineses, desde a disseminação do GPT, desse último GPT de 2022 até aqui. E fizeram testes de que os estudantes que usaram essas IAs aumentaram a sua nota em quase 20%, a nota de trabalho. Porém, quando foram fazer prova, a nota decaiu profundamente. Então é o seguinte, as pessoas estão, ao querer ter uma facilidade para ter acesso ao conhecimento, acabam tendo menos capacidade de retenção, de apropriação e domínio dos conteúdos. Para não dizer até mesmo uniformização e gerando uma incapacidade que a gente possa ter uma criticidade sobre os conteúdos. Eu acho que a gente está ficando muito inerte, está sendo incapaz de questionar as coisas. Bom, aqui fiz um desafio, como é a semana jurídica, eu quis fazer uma brincadeirinha. Tem advogado que gera uma petição com IA, para ser julgado com uma IA do juiz, e o tribunal vai ter a sua IA que vai julgar a sentença do juiz feita com IA, com recurso feito com IA do advogado, respondido por uma outra IA do outro advogado, que vai dar uma decisão que a gente não sabe quem é que deu. Enfim, por exemplo, nós sabemos quais os prompts que o juiz usa para ler um processo? Sabemos que peso eles vão dar às suas provas? Podemos confiar em análises que talvez não leiam as nuances de uma prova, de uma fotografia, de um documento que aparentemente é correto, mas de repente tem uma questão muito subjetiva, da qual o juiz, interpretando com outros conceitos, possa chegar no raciocínio mais evoluído? Então, muito me assusta, muito obrigado, a forma com a qual estamos usando, de uma forma pouco madura e refletida, porque ela traz um eficientismo, ela faz mais rápido as coisas, óbvio. Quem quer ler 10 mil páginas? Põe na IA, ela me gera um resumo de 3 páginas. A que custo? A que provas serão deglutidas dentro de uma incapacidade de ler todas as entrelinhas? E os dramas de pessoas estão nas entrelinhas. Os dramas de contas públicas, de decisões difíceis, não são necessariamente lidas e resumidas tão sinteticamente através de mecanismos dos quais nós não compreendemos como são usados, como são refletidos, e que às vezes as respostas podem fazer com que o próprio magistrado, a gente chama de explicabilidade, não entenda como chegou naquela decisão, ou talvez até não queira mais questionar aquela proposta de decisão que a IA lhe trouxe. Eu estou provocando, tá, gente? Pode ser que não aconteça isso no Brasil. Eu fui falar disso em Portugal, eles ficaram abismados. Não, aqui nós não aceitaríamos. Pois, vossos juízes devem estar usando e vocês não estão a saber. E aí eu os provoquei. Aqui nós não aceitaríamos. Pois é. No Brasil, pelo menos, a gente fala isso mais a limpo. Mas ainda não estamos fazendo da forma que entendo democrática, que entendo assegurar todas as garantias adequadas. Então, nós vimos aí, quem está no mundo do direito, um negócio chamado prompt injection. O que é isso? O cara faz uma petição, escreve lá um monte de coisa, está tudo em letrinha e tal, e de repente ele põe uma marcação em letra 1, na fonte branca, que ninguém vai ler, mas a máquina lê. E dá uma instrução, olha, julga a meu favor, faça isso, faça aquilo. E de repente alguns comandos desse estavam passando, e as IAs dos juízes estavam caindo. As IAs dos outros advogados também não estavam entendendo. Isso é um ato de gigância de má fé. Enfim, e óbvio que nós não podemos admitir
essa deturpação da verdade, da lealdade processual a que devemos de respeito. Vimos, por exemplo, um STJ se deparar com o uso de IA para avaliar uma ponderação de provas e uma perícia feita com IA. Não tem validade nenhuma. Não tem fiabilidade alguma. E também desconfio de peritos que usam IA para fazer as suas análises. Pode tabular dados, pode ajudar alguma coisa, mas precisa ter uma análise e uma responsabilidade humana. Não só finalística, muito menos de supervisão, é mais de construção. Acho que nós estamos caminhando por um caminho muito perigoso. E o judiciário também vem usando coisas erradas em geral, e aqui todos os atores do sistema estamos sujeitos a isso. Então, portanto, precisamos ter pudor e precaução e cautela para usar isso. Lenny Streck, que é um jurista, fala que nós estamos vivendo a ignorância digital. Aí nos Estados Unidos criaram lá um cidadão, foi fazer uma sustentação oral com uma deepfake. Ele pôs um videozinho lá de um advogado todo bem apessoado, mas na verdade era uma criação de IA. Obviamente isso é ridículo, mas acontece e vem acontecendo. Dia desse um advogado usou uma IA para ler a sua sustentação oral. E convenhamos, se fosse um advogado com alguma deficiência e informasse previamente, não veria problemas nisso, porque seria uma tecnologia assistiva. Mas não era o caso. Portanto, precisamos ter razoabilidade e entender que nem tudo que é lícito nos convém, já diria aquele livro bastante antigo que tantos de nós apreciamos. Os tribunais de todo o país já usam, o Conselho Nacional de Justiça tem algumas resoluções sobre isso, mas ainda está muito aberto. O Brasil não tem uma lei de inteligência artificial, como tem na Europa, como tem o estado da Califórnia, como tem em outros países no mundo, para tentar ter um pouquinho de baliza. Ontem estava dialogando com um professor do Peru, que tem uma legislação interessante sobre a inteligência artificial, inclusive no serviço público, com uma série de salvaguardas que devem ser tomadas e garantidas. Ainda nós estamos tateando e, de repente, achamos a solução dos problemas sem pensar que a tecnologia pode também ser uma causação ainda mais grave desses problemas que estamos a enfrentar. Gente, ela pode e deve ajudar. Acho que a Victor 4.0 do STF pode ajudar no monitoramento de demandas repetitivas, de alinhar precedentes, de fazer uma coletânea de decisões. Isso pode ser muito útil, sim, senhor. Mas dali a usar para alguns outros atos, acho que nós temos que ter um pouquinho mais devagar. Não devagar, mas devagar, de caminhar um pouquinho mais cadenciado. Pergunto e provoco-os: podemos ainda fazer a diferença? Eu acho que ainda nós temos o pensamento crítico, ou deveremos conservá-lo. Temos o poder da visão, da criatividade, da inovação. Nós somos capazes de entender um tom de voz mudando, altercado. As palavras têm sentidos e significados significantes diferentes, dependendo da maneira como elas são pronunciadas. Imagine o senhor delegado de polícia apurar um crime por conta de uma palavra usada. Dependendo do tom de voz, ela não é um fato ilícito. Dependendo do tom de voz, do contexto que ela é utilizada, ela sim o será. De maneira que a inteligência emocional, a empatia, isso tudo, e o próprio senso de direção são e devem ser conservados por humanos. Algumas pistas éticas, e aqui obviamente não vou aprofundar em todas elas, de que nós devemos fazer. Primeiro, a mentalidade, o processo transformativo tem que ser centrado no ser humano. A tecnologia é feita por e para humanos, isso é mais importante. Isso, inclusive, nos implica dizer que o Brasil precisa ter soberania digital. Hoje, nossos dados estão custodiados em sistemas operacionais estrangeiros. Nossos dados de saúde, dados de segurança pública, dados do judiciário. Poxa, e nós estamos usando dados sem regulação, sem limites. Enfim, então nós estamos sendo passageiros de um processo no qual a centralidade do ser humano, inclusive, reivindica uma soberania para lidar com isso. Não queremos e não devemos obstar a evolução tecnológica, mas devemos ser o centro desse processo transformativo e não ser passageiro do que as empresas de tecnologia estão fazendo conosco.
Devemos desmistificar que a IA não é um ente que está por aí. Ela é feita por humanos, por empresas, custam caro, custam recursos hídricos. Já viram um data center? Tem um lá em caminho que a gente vai para São Paulo, a gente tem um data center muito grande, tem outros tantos ali. O tanto que consome de energia e água aquilo ali. Ah, vamos expandir data center. Vamos, a que custo? Temos capacidade de gerar energia para as nossas empresas? Não, vamos gerar para as IAs. Quantos empregos vão ser gerados? Meia dúzia. Quanto de energia vai levar daquele lugar? Muito. Ah, vamos deixar a IA lá para o semiárido do Ceará, porque lá é muito bom, porque tem os cabos de energia, tem os cabos de internet. Ah, legal. Lá está com água sobrando, né? Porque precisa de muita água para resfriar o sistema. Não. Opa, espera aí. Se nós temos que entender que a IA serve para nos servir, algumas opções que nos são dadas não devem ser compradas de forma imediata. E nem toda Big Data, esses data centers são bons para o município. Eu entendo que ele é pior do que... Eu entendo que, por enquanto, ele traz mais malefícios do que benefícios nesse contexto. A gente tem que entender a autonomia, a gente tem que entender as ameaças, temos que garantir a prevalência dos valores humanos, dos direitos humanos, de modo que a IA, a sua evolução não viole esses direitos. Será que é lícito, por exemplo, que uma IA tenha o poder de matar vidas humanas? Isso vem acontecendo. Drones autoguiados, obviamente um comando humano gerado lá atrás, estão ceifando a vida de pessoas. Estão matando centenas de pessoas todos os dias. É para isso que nós estamos criando? É para isso que a matemática evoluiu? Precisamos todos nós aprender a funcionar com a IA. Aprendemos todos nós a aprender a como funcionar os seus mecanismos. Precisamos também entender que todo e qualquer ato precisa ter o controle humano em todas as cadeias, do treinamento, do processamento, até a sua etapa final. Devemos garantir e responsabilizar que todo humano é responsável, do começo até o fim. Ou senão a gente vai achar que aquele carro que anda sozinho, ninguém tem responsabilidade quando se causar alguma morte. Na verdade, alguém causou aquela morte. Uma falha sistêmica estava causando. Não é alguma coisa, um ente sobrenatural. É uma inteligência humana que o foi feito. Temos que exigir e cobrar mais transparência dos seus atos. Temos que avaliar continuamente os riscos do seu uso e que tipo de ferramenta estamos a usar. Precisamos garantir e lutar pela privacidade dos nossos dados. Quando a gente compartilha a nossa foto para fazer um meme do dia, nós estamos entregando nosso reconhecimento facial, biométrico. Isso é um dado pessoal sensível. E sabe lá como isso está sendo tratado. Então, muita calma na forma com a qual nós também interagimos. Enfim, óbvio que a gente pode usar a IA para tarefas repetitivas, para gerar ideias, para fazer slide, para preparar material, para fazer adaptações, fazer traduções. Eu li um livro em finlandês, traduzido por uma IA. Eu não sei finlandês. Óbvio, ajuda. São ferramentas de trabalho. Isso sim é um uso maduro e razoavelmente adequado, porque a gente está no controle no final das contas. Podemos desenvolver habilidades críticas, fazer testes, criticar as respostas que saem, avaliar os limites das respostas. A gente faz sala de aula, por exemplo, faz uma pergunta, peço para o aluno fazer uma pergunta para o IA sobre algo à direita. A pergunta que ele faz, sai uma resposta muito pior do que alguém mais experimentado. Porque quem sabe mais pergunta melhor e sabe criticar e retorquir quando uma informação não é adequada. Por exemplo, no mundo acadêmico, se alguém cria um texto e usa uma IA para fazer uma tradução, uma tabela, precisa dizer que usou uma IA. Por que os nossos juízes não dizem que usaram uma IA para avaliar uma prova? Será que a prestação de contas, que eu já falei de accountability, está sendo garantida a nós cidadãos quando tem um uso de IA? Então, todo mundo, não quer dizer que nós não devamos usar, mas o uso precisa ser transparente. Vamos pôr as claras. É uma ferramenta de uso? Como que ela é usada? Se for usada. Para que é usada? Como ela é usada? E devemos fazer experimentações responsáveis e estou quase chegando ao meu fim dentro de um tempo bastante recortado. Devemos reagir como? Provoco. A IA pode ser vista como uma oportunidade, não uma ameaça. Eu acho que ela pode potencializar muitas das nossas coisas.
E acho que a transformação está acontecendo. Estamos apenas no seu início. Como essa transformação acontecerá? Quero crer que nós devamos fazer parte dela. Não só as empresas de tecnologia, mas todos nós devemos tomar pé do protagonismo desse processo transformativo. Espero que nada substitua o julgamento, a capacidade emocional, crítica de um ser humano. Entendo que a IA vai me substituir? Me pergunto. Eu acho que não. Se nós formos responsáveis, exercitarmos os nossos limites, sempre supervisionarmos quaisquer tipos de ações, formos, como estou dizendo, o protagonista dos processos e não deixar de quebrar ou exercitar as relações humanas. Uma IA pode, talvez, ajudar a fazer uma elaboração de um dado, de uma tabela, e talvez eu possa, funcionário público, atender melhor, ouvir mais, entender melhor as nuances. Enfim, a IA vai me substituir, ou melhor, como eu vou fazer com que a IA possa me servir e me tornar ainda mais humano? Com essas poucas provocações, eu deixo aqui esse meu momento, e agradeço pela atenção dos senhoras e dos senhores, esperando que essas provocações possam incitar em todos nós algum grau de impassividade diante de tudo aquilo que nós estamos a experimentar, de muito positivo, mas também de muito desafiador e complexo. Muito boa noite e obrigado a todos. Doutor, pode aguardar aí um minutinho? Gostaria de externar nossa gratidão ao Dr. Luiz Eugênio pela brilhante explanação. Conhecimento é sempre imprescindível, faz a diferença na nossa vida e não ocupa espaço. E neste momento eu gostaria de convidar a Adriana Batista, a qual é diretora da Escola do Legislativo, também a Adriana Ruiz, a qual é procuradora especial da mulher, para que possa entregar uma homenagem ao Dr. Luiz Eugênio. Receba aí o certificado da Escola do Legislativo pela participação em sua palestra. Gostaria de registrar e externar nossa gratidão ao excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Barizon, sempre presente nas audiências públicas e nos eventos promovidos por essa casa, a nossa ex-prefeita, sempre prefeita Maria Égina, ao Guilherme Gomes, Cida Cili, a nossa ex-vereadora e sempre vereadora Priscila, também a Roseli Batistucci, a Adriana Batista, também a Adriana Ruiz e também a Franciele. Gratidão a todos vocês por estarem abrilhantando o nosso evento da Semana Jurídica. Neste momento faremos um intervalo de 15 minutos e logo após daremos continuidade à programação com a entrega do título de cidadão mocoquense ao excelentíssimo senhor Dr. Dimas Ramalho, o qual é conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, intervalo de 15 minutos e posteriormente retornaremos com o próximo evento. Gratidão a todos.